RP Notícia. Apoio Cultural Portaria Inteligente Delfos. Segurança e economia para seu condomínio. Cinépolis. Você nunca viu cinema assim. Olá, começa agora o RP Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro. E nesta edição você vai ver os reflexos da crise econômica. Condutores escolares de Jundiaí já fazem as contas para o reajuste da mensalidade. O motivo? A alta nos preços dos combustíveis. Você vai ver também que o aumento do dólar influencia negativamente os produtos que não podem faltar à mesa dos brasileiros, como por exemplo o pãozinho. Incentivar a prática da leitura, sim, foi o programa Dia de Ler, todo dia realizado na cidade de Várzea Paulista. E mais, a história da classe contada em imagens. Assim é o Museu Permanente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí região. Em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Permanece internado em estado grave o cobrador de ônibus esfaqueado ontem por um homem no terminal Secap em Jundiaí. O cobrador levou 3 facadas no abdômen e foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo. Ele passou por cirurgia. O acusado do crime chegou a ser espancado por populares que só pararam de agredi-lo após a chegada da polícia militar. Ele também foi levado ao hospital e depois encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A alta do dólar mexeu diretamente com o bolso do consumidor comum, aquele que compra apenas itens essenciais de consumo, como, por exemplo, a farinha de trigo e o café. Segundo os especialistas, o reflexo da crise vai piorar nos próximos meses. A farinha de trigo é o ingrediente principal de muitos alimentos que estão no dia a dia do brasileiro. O café também. E são esses produtos que mostram como a alta do dólar mexe com o consumidor comum, que não compra produtos importados. Neste estabelecimento, o pão já teve seu preço aumentado, de R$ 9,90 para R$ 11,80 o quilo. O café subiu de R$ 3,00 para R$ 3,50. A farinha sempre sofreu um aumento semanal. Toda semana a gente vai fazer compra de farinha, existe uma alteração do preço, o preço nunca decai, sempre tá maior do que da semana anterior, só que esse ano foi muito sentido, né? Foi muito maior do que os outros anos. No caso do café, o aumento de preço é justamente porque o produto tem sido muito bem vendido lá fora. Com o real muito competitivo no mercado externo, quem produz o grão precisou subir os preços para lucrar ainda mais com as exportações. E quem consome a bebida aqui no Brasil está pagando a conta. Com a desvalorização do real, quase todos os nossos insumos que são exportados tiveram um ganho no mercado internacional muito maior. Então, assim, eles estão vendo que conseguem vender melhor lá fora e estão repassando o preço para a gente também. A gente tenta pagar o mesmo que o pessoal paga fora do país o café, então subiu bastante. Apesar de já haver alta nos preços dos produtos comuns, como o pão e o café, ainda não é o reflexo das maiores cotações do dólar, que chegaram a marcas históricas nas últimas semanas. De acordo com o economista Marino Mazei, o grande aumento ainda está por vir. A grande parte dos estoques que estão sendo feitos ao dólar na base de R$ 4,00, R$ 4,10, elas vão ser consumidas a partir de outubro, novembro. Então isso daí provavelmente vai gerar um aumento de preço e isso daí faz com que a nossa inflação ela suba de índice. Para o especialista, não há como prever o cenário econômico e nem imaginar quando e se a moeda americana terá queda. Os motivos estão muito além dos valores de compra e venda praticados no mercado. O governo não se acerta com a parte política para resolver o problema fiscal, né? E todas essas consequências vão trazer problemas para nós, para a economia, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é o especulativo. Os especuladores eles veem que o dólar começa a subir, está subindo por causa do problema político, então eles pegam e entram comprando mais moeda para aumentar a demanda e subir o preço.
E dados do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, apontam que o preço do pão francês é o maior em 21 anos. 9 em cada 10 empresários, 88%, disseram que não vão contratar e nem pretendem contratar funcionários para reforçar o efetivo no fim do ano. Apenas 7% afirmaram que ainda não admitiram ninguém, mas planejam fazer até dezembro. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, CNDL, divulgado nesta quinta-feira. Bom, e para falar mais sobre economia, eu recebo aqui no RP Notícia o professor e economista Messias Mercadante. Professor, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, boa noite. Bom, professor, segundo a pesquisa, 45% dos empresários esperam vendas piores nos últimos meses. 28% projetam um desempenho igual ao ano passado. Entre essas razões, esses motivos, a inflação e também o desemprego, queda do poder de compra das famílias. É uma situação que preocupa, né? Até porque o Natal sempre foi um grande filão. Exatamente isso. O final do ano sempre melhora o astral da economia, o 13º salário. Mas a tendência efetiva, dada a instabilidade política e econômica do país, é que o cenário piore mais ainda. E há um processo de contaminação racional de todas as camadas de consumidores, porque como o desemprego vai se alastrando da indústria, agora também serviços, comércio e até no agronegócios, isso vai contaminando a mente dos consumidores, aqueles que já estão desempregados reduzem drasticamente o consumo, quem ainda trabalha faz uma seleção, ou seja, graus de prioridade, produtos essenciais e não essenciais. Então o quadro realmente vai piorar e a contratação não vai acontecer, lamentavelmente, daqui para o final do ano. Bom, você disse que o consumidor compra somente aquilo que é essencial e olha só, a recessão tem tirado os produtos das prateleiras dos supermercados. Não há um desabastecimento, mas a população começa a comprar realmente somente aquilo que necessita. Exatamente isso. São produtos de valor agregado maior, a renda do consumidor não comporta mais esses itens. O aumento que teve agora da gasolina de 6%, quer dizer, é um tipo de aumento que, como não há contrapartida de aumento de renda e quem precisa de usar o veículo não pode prescindir, então o que acontece? De usar o carro dele, ele vai comprimir mais ainda o consumo. E aí a indústria recebe encomenda menor do atacado, do distribuidor, do varejista e do consumidor para cá e também daqui da indústria até o consumidor. Ou seja, ninguém quer ficar com estoques elevados, que custa, o crédito é caro e escasso no país, então é um processo de causa e efeito. A demanda cai e a oferta também cai. Isso faz com que os preços realmente não refluam. Se houvesse uma oferta maior e uma queda de demanda, os preços poderiam cair. Por isso que a inflação é renitente, é resistente, vai crescer, lamentavelmente, até o final do ano, inclusive também em função do dólar. Bom, a gente falar em inflação, né, no mês de agosto, o país registrou a segunda maior inflação do mundo, perde para a Rússia. Porém, isso deve passar dos 2 dígitos, a inflação brasileira, até o fim do ano. A inflação de julho ficou 0,34 ou 43 e agora 0,93. Realmente a inflação é extremamente elevada, a inflação tem tudo para chegar aí a 10 pontos percentuais, um pouco mais. A gente vê na Europa de 0,1. Isso, Estados exatamente. Unidos, 0,2 agora em 2020. Exatamente. Então tudo isso faz com que o preço do produto brasileiro, se o dólar não se altera, fica proibitivo para ser exportado. O Brasil hoje tem a inflação menor, por exemplo, do que a Rússia, do que a Venezuela, que tem inflação de 100% ao ano e desabastecimento na Venezuela. Então o Brasil enfrenta o pior dos mundos, porque a inflação mais alta, o desemprego crescendo assustadoramente, micros e pequenas empresas fechando as suas atividades, a economia vai cair, o produto interno bruto 3% nesse ano, já se projeta também uma queda de superior a 1% para 2016, qual seria um cenário que se estende negativamente.
e deixa a sociedade com muita insegurança, muitas incertezas. De joelhos. De joelhos na economia brasileira. Ok. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. No próximo bloco do RP Notícia, você vê que condutores escolares já programam reajuste da mensalidade devido à alta do preço do combustível. Voltamos em instantes. O consumidor comum e os condutores de vans escolares, assim como outros segmentos que trabalham com o transporte, sentirão ainda esta semana mais um aumento no preço dos combustíveis, pelo menos 17 centavos por litro no caso da gasolina. É mais um aumento para os consumidores. O reajuste no preço da gasolina e do diesel foi anunciado na terça-feira e pegou mais uma vez o motorista de surpresa. Em menos de 24 horas, alguns postos já começavam a aumentar o preço dos combustíveis. Quem ainda não repassou o aumento espera apenas a chegada de uma nova remessa do produto. A partir dessa semana já deve subir mais ou menos uns 17 centavos, mais ou menos. E tá difícil, né? Esse aumento direto aí, mas essa semana, acho que até o final da semana já é para aumentar já. E se o dono não quiser aumentar mais, no mínimo terá que repassar o custo. Quem não gostou foi o consumidor. O negócio tá feio, não dá nem para trabalhar com esse valor dessa gasolina, essa roubalheira, porque realmente isso aí é um roubo. Alguns motoristas, como o Donizete, já optaram por usar o álcool há tempos. Eu acho mais vantagem e rende mais também. E agora que a gente vai ter mais um aumento ainda na gasolina, como é que fica no bolso, né? Com certeza, isso aí faz a diferença é grande, viu? Porque eu não moro aqui na cidade, eu moro em Campo Limpo, eu venho todo dia nessa região. Então, para mim, o álcool é mais vantagem. Quem sofre também são os condutores de vans escolares. Segundo o presidente do sindicato, este ano será de prejuízo e a expectativa para o ano que vem também não é boa. O aumento no valor da mensalidade será inevitável. A partir de fevereiro ou janeiro do ano que vem, vamos ter que repassar esse aumento para os pais. É esse o nosso problema. Nós estamos preocupados com isso, porque não é fácil você manter um veículo de transporte escolar hoje. E não é só o combustível. E os ganhos financeiros com o reajuste de combustíveis são estimados em até 8 bilhões de reais ao ano. Já a dívida nos últimos 3 meses subiu cerca de 100 bilhões, influenciada pela disparada do dólar, que leva os especialistas a projetar um novo reajuste do combustível até dezembro para fortalecer o caixa da estatal até o ano que vem. Incentivar a prática da leitura. Assim foi o programa Dia de Ler, todo dia, realizado em Várzea Paulista. O Espaço Cidadania, por exemplo, parecia mais uma biblioteca. Várzea Paulista participou pela primeira vez da ação que é nacional e propõe que em toda a cidade as pessoas possam registrar um momento de leitura. A proposta é mostrar que ler é um ato prazeroso e que cabe no nosso dia a dia. Uma das atividades foi no Espaço da Cidadania, com o pessoal da melhor idade. Eles escolheram poemas e leram trechos de livros para os companheiros. Dona Araci aprovou a ideia. Maravilhoso. Eu, por exemplo, amo principalmente a poesia, né? Essa poesia que eu li agora foi muito bonita, achei linda. Dona Wanda também estava animada e nos contou que agora, com os filhos já crescidos, ela pode aproveitar o seu tempo com um bom livro. Hoje está mais calmaria, eles já cresceram, eu já fiz a minha parte, tipo, nos estudos, né? Então hoje eles já estão por si só. E aí hoje eu tenho mais tempo para mim, hoje eu leio mais. A ação foi realizada durante todo o dia em vários pontos da cidade. Livros também foram distribuídos nos pontos de ônibus. E ler é mesmo questão de hábito. Preocupadas com o futuro dos netos, as vovós fazem questão de incentivar as crianças. Porque hoje as crianças, com esse negócio de celular, internet, eles não têm acesso, ninguém quer saber de ler. Eu acredito que a gente também pode passar isso para eles. Se eu aprender, se eu ler, eu vou ensinar meus netos, meus sobrinhos, a incentivar eles a leitura, que é muito importante. E aos moradores de Várzea Paulista que participaram da ação, poste no Facebook uma foto lendo com a hashtag Dia de Ler todo dia em Várzea Paulista, para incentivo à prática da leitura.
Agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã nas cidades da nossa região. O dia amanhece ensolarado, mas durante a tarde há previsão de chuva. Veja os detalhes. A sexta-feira em Jundiaí amanhece com sol entre nuvens. À tarde, à noite, segundo a meteorologia, a previsão de chuva. Em Campo Limpo Paulista, as temperaturas oscilam entre 30 e 20 graus e também há previsão de chuva. E em Jarinu, a mínima de madrugada é de 18 e a máxima durante a tarde fica nos 30 graus. Também há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. E em São Paulo, a sexta-feira amanhece com sol entre muitas nuvens, porém, ao longo do dia, há formação de nuvens carregadas e deve chover no fim da tarde. A temperatura máxima é de 31 graus e a mínima de 18. No próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que o Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí Região atualiza sua mostra de fotografias históricas. E você vê também que Itatiba vai ganhar uma unidade da FATEC. Continue com a gente, até já! Foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a divulgação de 40 vagas para o curso noturno de Gestão da Produção Industrial da FATEC em Itatiba. O curso será iniciado no próximo ano no prédio da EMEB Professor Isolina Pereira de Rosa, no Jardim Salese. As inscrições para o curso serão abertas a partir do dia 7 de outubro no site vestibularfatec.com.br. Vale lembrar que os cursos são gratuitos. A história da classe contada em imagens, assim é o Museu Permanente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí Região, que atualizou o seu acervo com histórias de quem trabalhou e viveu pela metalurgia. Momentos marcantes das indústrias metalúrgicas, de seus trabalhadores e até mesmo da cidade e do país, retratados em 23 painéis fotográficos. É a exposição permanente Força Metalúrgica, História de Luta, que está no Museu do Sindicato da Classe em Jundiaí. Quem está presente nas fotos e nos acontecimentos da época relembra com alegria estes momentos. Eu era supervisor, sempre fiquei supervisor, desenvolvia a parte de estagiários, de engenheiros também, né? Fiquei muito contente, viu? Ver uma foto aí reproduzida assim altamente. Já se passaram muitos anos da foto para os dias de hoje e muito mais desde que o senhor Ângelo Gutierrez Ruiz entrou na empresa. Foram 49 anos de dedicação e até hoje o metalúrgico lembra o dia em que começou. 21/3/1961. Para ele, as décadas de serviço sempre foram prazerosas e lembrar destes momentos é quase como vivê-los outra vez. Espero que muitas sintam o que eu estou sentindo hoje aqui, uma emoção muito grande. O objetivo desta exposição é este mesmo, resgatar as lembranças e aguçar na memória os momentos marcantes da história da classe, mostrando a importância destas lutas. Se hoje nós temos uma convenção coletiva com cláusulas sociais, foi através de lutas dos nossos companheiros que lutaram dentro das fábricas. Então, nós queremos que os jovens também, toda a classe, todos os cidadãos, né, venham para ver isso daí. A exposição funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, na rua 15 de novembro, número 240, na Vila Arens, em Jundiaí. Nós ficamos por aqui. Mais informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.